Oi, minha gente! Estamos de volta com mais um vídeo sobre sexualidade. E eu gostaria de falar de uma sexualidade saudável, porque fala-se muito de sexo, fala-se muito de sexualidade, mas geralmente fala-se de uma maneira negativa e gera nas pessoas uma tendência a abominar, a não gostar de falar de sexo. Tem um programa é um pouco pesado, mas é a realidade dos jovens, que eu assisti um seriado chamado Sex Education, que em português é Educação Sexual. E aí acho que se passa na Escócia, numa escola, e mostra a vida dos adolescentes. E tem uma sexóloga, que é mãe do personagem principal, que eu achei muito interessante, porque eu gostaria assim de resumir, sintetizar. Fala-se muito de sexo, mas na hora de praticar é que são elas. Não se sabe, nunca se teve tanta dificuldade na vida sexual como hoje, em pleno século XXI. Então eu queria falar um pouco sobre educação sexual, porque há uma luta, não somente no Brasil, mas em alguns lugares do mundo, em que deve-se retirar a educação sexual da escola. E eu fico imaginando, porque, por exemplo, eu fui criada 2, 3 gerações, talvez, de você que está me assistindo, onde os pais, meu pai nunca me abordou para me dar educação sexual nenhuma, minha mãe muito menos, e eu me lembro, com 17, 18 anos, eu não sabia muitas coisas, o que não é a realidade de hoje. Papai, mamãe, não se engane. Hoje, os adolescentes, é claro, sabem muito mais do que talvez você, papai e mamãe, imagine. Então, eu acho muito importante que nós tenhamos educação sexual na escola. Nós devemos ver, quando nós vamos falar de educação sexual, nós temos que observar a população brasileira, a população mais carente, a população mais necessitada, que claro, esse pai, essa mãe, esse cuidador, esse padrasto, esse tio, essa tia, essa avó, não tem esclarecimento o suficiente para falar ou para educar sexualmente os seus netos, os seus filhos, os seus sobrinhos. E eu me lembro muito bem. E lembre-se que 75% dos abusos sexuais acontecem dentro de casa. Então, eu queria falar para você alguns dados. Por exemplo, nós consideramos crianças de 0 a 12 anos de idade. Ainda é uma criança, 0, 10, 11, 12. Nós consideramos, dentro da psicologia, adolescentes de 13, antigamente era de 13 a 20 anos. Porém, que é os teens, né? 13, 14, aí quando chega no 20, 20. De 13 a 19 anos consideram-se adolescente. Mas agora, na psicologia familiar, nós já é considerado adolescente uma faixa maior ainda. Ainda estão querendo considerar homens e mulheres que com 25, 26, 27, 28 anos ainda estão dentro de casa. Então, a adolescência está se expandindo. Mas eu gosto do tradicional de 13 a 20 anos de idade. O adolescente, geralmente, o menino só vai começar a ter a sua primeira ejaculação entre 11 anos e meio, 12 anos. E é muito importante a educação sexual na escola, porque a criança, não se engane, a partir de 4 anos de idade, a criança já começa a descobrir a sua sexualidade. Então, com 5 anos de idade, não adianta você, e aí eu queria falar também para o pai, para a mãe, a criança diz: de onde é que eu vim, mamãe? Aí a mamãe fica toda errada e diz assim: você veio da cegonha. Esquece esse negócio de cegonha. A cegonha lhe trouxe. Aí a cegonha veio voando, colocou você aqui. Se o seu filho ou sua filha é um filho ou uma filha biológica, você deve dizer como é. Tem vários livros, toda vida eu falo, né? Tem vários livros, eu nunca trago o nome dos livros. Depois eu trago para vocês o nome do livro, mas tem vários livros infantis que ensinam o pai e a mãe a ler essas histórias com as crianças até chegar ao ato procriador. Você veio assim.
Tarará, tarará, tarará. E você vai explicar à criança como foi que essa criança foi gerada. Não tem absolutamente nada demais. E eu acho muito interessante nesse Sex Education, porque o menino é adolescente, a mãe é sexóloga e a mãe é toda despachada. E realmente, para as pessoas que lidam com sexualidade o tempo todo, tipo como eu, a coisa mais natural é você falar de sexo. Mas Foucault, o filósofo Michel Foucault, disse assim, na década de 70, 80, ele disse, fala-se muito de sexo. Séculos 17, 18, 19, 20, falou-se muito de sexo, mas falou-se de sexo não necessariamente porque quisessem aprender. Mas o psiquiatra falava de sexo para classificar transtornos mentais, transtornos sexuais. O pedagogo falava de sexo para reprimir. O educador falava de sexo para reprimir. Os religiosos falavam muito de sexo para reprimir também. Então, ele questionava, por que está se falando tanto de sexo? Não é para ensinar. Então, creio que a gente deve ensinar sim, ter uma educação sexual, falar do corpo da menina, o corpo do menino, falar sim de uso, eu estou falando aqui de adolescente já, mas do uso de contraceptivo, uso de preservativo para que os meninos e as meninas devem se falar sim de DST, de sífilis, que é um número que está aumentando muito no Brasil por causa de um sexo não cuidadoso, não sexo seguro, e não se fala mais para os adolescentes, e eu estou falando aqui de adolescentes, por que não se fala para crianças sobre preservativo, sobre DST? Porque meninas, antigamente meninas de 10, 11, 12 anos ainda não haviam menstruado. Hoje as meninas já estão menstruando com uma idade de 10, 11, 12 anos. Então é necessário sim você ensinar para essa criança uma sexualidade saudável. Mostrar o seu corpo para criança 4, 5, 6 anos, você dizer, olha, esse corpo lhe pertence, não deixe ninguém tocar, isso não pode, não deixe ninguém lhe tocar, isso é seu, e ser muito sincero, se alguém lhe ameaçar, a mamãe e o papai estão aqui. Isso, e você precisa ter um papo sério, mas muitos homens me procuram e dizem assim, mas Jerusa, eu não tenho coragem de falar com a minha filha sobre sexualidade. Tanto pai quanto mãe precisam sim ter essa coragem e procure. Tem livros muito bons que ensinam como que os pais podem abordar as crianças pequenas, inclusive para elas se protegerem dos abusos sexuais que existem dentro da própria família. É um primo, é um tio, é um avô, pessoas mais velhas que ameaçam as crianças se elas contarem para alguém. Bom, na Idade Média, na Era Vitoriana, existe uma coisa muito perigosa, que eu diria a repressão sexual. Os pedagogos, na Idade Média, ensinavam aos pais a colocarem um sininho debaixo da cama do menino para quando ele se masturbar, os pais irem lá e darem um pito no menino. Então, nós precisamos também tomar muito cuidado, porque, inclusive, dentro das igrejas, tanto católicas como evangélicas, existe uma repressão sexual muito grande, que diz ao menino de 13, 14 anos que está com a testosterona lá em cima, né, de 400 em diante, 1.200 nanogramas, e o menino está com a testosterona na flor da pele, não, mas não pode se masturbar, porque se masturbar é pecado, porque você está dando prazer à sua carne, papapá, papapá. Então precisamos tomar muito cuidado com essa repressão sexual, ensinar na sua casa, ou na escola, ou dentro da igreja, que o sexo é pecado, que o sexo é ruim, porque isso gera paranoia, neurose obsessiva religiosa, causa vaginismo, causa muitos problemas emocionais. E um dos maiores problemas que causa ao ser humano, quando ele é reprimido sexualmente, e eu estou falando que você precisa educar e não reprimir. Quando você reprime sexualmente um jovem, uma jovem, que tudo é pecado, que se masturbar é pecado, etc, etc, você coloca no jovem algo chamado culpa. E eu quero falar sobre essa culpa, de que as pessoas constroem uma imagem de Deus nas pessoas religiosas, os líderes religiosos transformam a imagem de Deus um Deus punidor, que está esperando você andar fora da linha para lhe chicotear, e as pessoas ficam com essa imagem. Quando acontece alguma coisa, algum problema na sua sexualidade,
a pessoa pensa, Deus está me punindo porque eu fiz isso, porque eu fiz aquilo. Ah, Deus está me punindo porque eu tive um relacionamento sexual antes de casar. Isso aí a gente precisa conversar sobre isso. Uma vez eu dei uma palestra para adolescentes e os adolescentes me perguntaram qual a idade certa de ter relações. Eles não usaram essa palavra, vou usar a palavra que eles disseram. Qual a idade certa de transar? A minha resposta foi, e a minha resposta é, não existe a idade certa de transar. Mas uma coisa eu digo para vocês, não é a idade de vocês que estão me ouvindo. Porque você precisa ter o seu, principalmente sua primeira relação, não só para dar vazão ao prazer, mas algo com responsabilidade, com amor, porque a primeira relação vai fazer muita diferença em toda a sua vida sexual. Ela pode ser um desastre, como ela pode ser boa, mas depende muito da sua responsabilidade que você está tendo naquele ato. E sempre, sempre com preservativo. Não existe sexo seguro sem preservativo. E muitos médicos dizem que nem existe sexo seguro com preservativo, depende muito também do preservativo. Mas eu queria deixar essa palavra para você. Acredito sim na educação sexual, tanto dentro de casa como na escola, e você, pai e mãe, não se restringirem de falar abertamente sobre sexo com o seu filho ou a sua filha. Eu te garanto, ele e ela precisam saber que existe uma sexualidade saudável, mas que existem sim alguns perigos que ele ou ela precisam ser prevenidos, tá bom? E a gente vai ficando por aqui. Eu queria que você, se você gostou desse vídeo, dá um like no nosso canal, se inscreve para você ser avisado de novidades sempre que aparecerem e divulga o nosso vídeo e o nosso canal para o maior número de pessoas que você puder, tá bom?